Ontem nós entramos nessa proposta, dessa reflexão, né, que nós somos aí um ser multidimensional, né? Falamos já sobre isso, falamos sobre mediunidade e paramos aqui. Ontem nós finalizamos a nossa aula conversando um pouco sobre mediunidade, sobre, na verdade, as crenças que existem, né, sobre esse tema, que às vezes ele vem mais para prejudicar do que para somar, né? Às vezes as pessoas querem ficar fechadas numa caixinha ali, sendo que tem muito mais para a gente avançar com relação a essa questão da mediunidade. Isso é muito importante entender e se permitir compreender isso, né, no seu mundo, na sua proposta de percepção. E sempre quando você estiver na sua meditação, no seu ancoramento, ou se você tiver uma proposta de trabalho atendendo ou fazendo um autoatendimento, acolher aquilo que chega nesse momento. Porque à medida que você vai caminhando, as coisas vão acontecendo. E muitas dessas informações, muitas pessoas param, né, no processo porque eu não estou sentindo nada, não está acontecendo, não estou vendo nada, não está acontecendo, não estou ouvindo nada, não está acontecendo. Gente, é no caminhar que as coisas vão sendo notadas, que você vai perceber muitas vezes quando você se lançar no processo. Depois que eu estiver pronto eu vou. Não dá tempo para isso. A intenção nossa aqui vou pegar exatamente o parágrafo de ontem para reconectar. Nos tempos em que vivemos, não temos mais tempo para tal desenvolvimento. Se isso ocorrer, ótimo, mas se não ocorrer, se nossa equipe entender que não estamos preparados para receber uma incorporação, por exemplo, automaticamente nos encaminharão para outras formas de estudos e avanço consciente da mediunidade. Então, é um caminho que a gente vai fazer caminhando, as coisas vão acontecendo no meio do caminho ali, tá? E avançando aqui a nossa reflexão, nós vamos falar sobre obsessão. Esse é um quadro que, quando a gente fala de obsessão, fala de obsessor, geralmente a gente vai querer colocar isso num nível mais externo do que interno, né? Nós temos a auto-obsessão, tá? Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho, depois eu vou falar sobre isso. Muitas vezes podemos estar sendo obsediados e, por não termos conhecimento sobre o assunto, acabamos atribuindo alguns comportamentos a um outro tipo de personalidade que assumimos durante a nossa jornada. Um quadro obsessor para se desenvolver de várias maneiras, pode se desenvolver de várias maneiras, podendo trazer efeitos mais diversos. Pode ser um processo obsessivo, onde o obsessor apenas torna o obsediado um pouco mais irritado, atitudes mais radicais do que as habituais. Este quadro pode evoluir se não é tratado, o obsediado pode passar a ter comportamentos violentos e uma acentuada mudança na conduta. Outro ponto ou efeito é a obsessão, onde uma outra energia assume o controle psíquico, similar a uma incorporação, podendo levar o indivíduo até mesmo ao suicídio. Por isso é importante manter nossa conexão com os seres que atuam nesta frequência, coloquei entre parênteses os Exus, mas tem outros também, para que após nosso ancoramento eles estejam conosco durante os trabalhos para nos auxiliar no discernimento e encaminhamento de tais energias. Este é um dos pontos mais importantes a serem observados. É aqui que entra a contaminação das pessoas que agem por boa vontade e acabam somatizando em si o que foi trabalhado, tá errado aqui, que foi trabalhado em seu cliente/paciente. Outro ponto a ser estudado é a auto-obsessão. Risca aí, para quem está com a apostila na mão, risca esse ponto para depois você voltar aí. Onde a pessoa acaba, por ressonância, estabelecendo conexão com situações vividas no passado ou em outra encarnação, os hologramas. Marcas pelo corpo, cicatrizes, deformações são indicadores de auto-obsessão. Ok? Tem mais 2 parágrafos, depois vocês leem aí. Então, o que acontece? Filme chamado, como chama aquele filme? Fragmentado. Não sei se vocês já assistiram. Deixo aí como uma possibilidade de ampliar essa questão da auto-obsessão. Às vezes o obsessor está aqui do ladinho e a pessoa não sabe o que é isso. Pode acontecer até mesmo uma incorporação. Essas pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, como o Luciano comentou ontem sobre essa experiência, o Dr. Sérgio Felipe, que trabalha muito com isso, às vezes eles estão no processo de obsessão desenvolvidos, né, até mesmo por eles mesmos, por ter uma pineal já mais aberta e ter uma interação com o plano extrafísico, e acaba captando aquilo. Às vezes acontece de você estar no atendimento, né, para quem trabalha, se já não aconteceu, pode acontecer, já aconteceu comigo, a pessoa vem para o trabalho e de repente ali ela só te desafia, ela veio te procurar, e naquele momento que ela
Se você não tem um ancoramento muito firme, né? Teve uma época, né? Hoje eu tenho o meu espaço, é só eu que atendo ali, eu e a Flaviana. A gente sublocava. E quando chegava, então a terra de ninguém. Eu tinha que fazer um ancoramento, só que o ancoramento não era só meu, porque a sala era dividida com outras pessoas, então era bem desafiante trabalhar. E uma das vezes uma pessoa chegou para atender, ela veio procurar. Então, compreende que já tem um desejo, ela veio, ela pagou, ela quer aquilo. Quando ela chega, ela começa a ter ali umas manifestações diferentes. Olha, eu não estou me sentindo bem, e de repente começa a mudar a fala, eu levo para a maca, a pessoa começa a pular, quase que tendo uma incorporação mesmo mais violenta. Por quê? Porque tem um quadro obsessor ali, e não adianta nesse momento, eu vou emanar luz que vai dar tudo certo. Não vai ser problema, porque aquela energia pode sair dali e vir até mesmo para a pessoa que está atendendo. Então esse assunto é um dos mais importantes, na minha opinião, quando a gente vai entender, né, o que está acontecendo no outro sob um viés mais tecnológico ou espiritual, como vocês quiserem chamar agora, que tem essas duas nomenclaturas aí. Aquela outra linguagem que nós usamos ontem, pode ter alguém lá, um programinha que a pessoa está tão fragilizada que bota lá aquela informação como obsessor, e aquilo vai acompanhar a pessoa até um tempo ou um momento, né, que ela fala, deixa eu buscar uma ajuda e resolver isso. Eu trabalhei um tempo, né, tem esse registro como chama lá? Na TV Canção Nova, que é católico. Então tinha uns momentos lá, uns movimentos que eu não entendia aquilo, que eles faziam um processo lá de cura, era um negócio de cura, faziam sexta, sábado e domingo era um retiro de cura, e lá já faleceu esse padre, ele chamava Padre Rufus, ele não sei de qual país que ele era, não era brasileiro, e ele tinha o dom de expulsar espíritos, ele chamava de demônios, né, vou chamar de espíritos aqui, e ali as pessoas chegavam tipo, de um jeito tranquilo, estava todo mundo bem. De repente, num determinado momento daquele processo denominado de cura, as pessoas começavam a ter manifestações. Pessoas que subiam naquelas pilastras que tinha de 15 metros de altura, as pessoas subiam de costas. Então, alguém se apossava e eles iam fazer aquela libertação rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria e aspergindo a água benta. Não fazia sentido aquilo. Era como se naquele campo ficasse propício para ter aquelas manifestações, que hoje eu entendo. Naquela época eu não entendi, eu achava que aquilo ia funcionar, né? E na verdade não é assim que resolve. Então, mesmo no ambiente porque eu estou falando tudo isso, mesmo no ambiente que você acha que está legal, que está tudo certinho, você pode ter uma manifestação ali. Se a gente não cuida da gente, se a gente não tem todo esse trabalho de Merkaba, todo esse trabalho de limpeza, todo esse trabalho, desse cuidado mesmo, por estarmos envolvidos ou desejosos, né, de saber um pouco mais sobre isso, nós acabamos atraindo para nós. É como se tivesse uns seres, por exemplo, que eu dei um exemplo, não sei para quem, eu sempre falo isso, né? Se você atende alguém, energeticamente aquela pessoa ela é marmita de outra pessoa, de um obsessor. Aí quando ela chega para você, se você não faz as coisas do jeitinho certo, naquele procedimento de encaminhamento, você passa a ser a marmita, a energia que estava sendo pega dali, você vai ser o doador se você não cuidar. Você pode até tirar do outro, mas vem para você. É aqui que muitos terapeutas, e agora isso é para chocar mesmo, né? É aqui que muitos terapeutas acabam se perdendo no meio do caminho. Quando eu falo para vocês que eu trabalho com isso já faz, sei lá quantos anos aqui, desse jeitinho, mais de 10 anos nesse modelo, e não faço terapia, teve um pessoal que parou de conversar comigo porque achou que eu sou arrogante. Há uns 4 ou 5 anos atrás tinha um pessoal que falou, não, mas deixa a gente cuidar de você. Como assim, você quer pôr a mão em mim, você? Não faz sentido. Se eu estou desenvolvendo um trabalho, se eu estou passando essa ferramenta aqui, isso aqui tem que funcionar em mim primeiro. Não faz sentido eu precisar de alguém para cuidar de mim. Pronto. O cara é arrogante, o cara é prepotente. E no meu caso, como eu sou o guardião desse trabalho, não vai pôr a mão em mim, não pode, não faz sentido eu deixar uma outra pessoa, porque eu não tenho a certeza do quanto aquela pessoa está preparada para colocar a mão em mim. Imagina, eu tenho uma representação Voronandek, imagina se essa pessoa vem pôr a mão em mim, e ali, naquele momento da troca, vem um quadro obsessor e vem trabalhar em mim, como é que vai fazer? Aí eu vou me defender, porque eu não vou deixar, e vou brigar com essa pessoa, então ninguém põe a mão em mim. Olha que complexo isso. E algumas pessoas não falam comigo por isso. Acham que eu sou arrogante. Mas depois que você entende esse processo, você vai começar a repensar também. Olha, quem é que você vai permitir que se aproxime de você?
porque você não sabe de fato como que isso funciona. E é só observar, no caso dos terapeutas, para quem segue a receita, do jeito que a gente está falando aqui, não vai ter mais problema. Se tem alguma questão de saúde, aos poucos isso vai ser restabelecido. Se você é o financeiro, aos poucos isso vai ser ajustado, vai ser equilibrado e você não vai ter mais problemas nesse sentido. Você vai ter os ataques que vêm de fora, mas você com você mesmo, você vai estar sempre bem. E é lógico que isso é uma conquista, tá, gente? Nós estamos começando esse processo hoje desse jeito. E aí não vai fazer mais sentido a necessidade de terceirizar o seu processo. É uma responsabilidade. A hora que você sentir que você está pronto, acabou. Aí você falou, agora acabou. É aí que nasce o seu curso, é aí que nasce a sua aula. Só agora eu estou pronto para ensinar as pessoas também a se libertarem, a ter a sua independência, a sua autonomia. Então eu gosto muito de falar sobre essa questão dos 4 obsessores, porque muitas vezes essa voz que fica na cabeça que você fala, eu não consigo, eu não estou lidando, não é nem você. É uma possibilidade de ter uma energia obsessora aí colada, ou está no seu campo, ou pode ser uma estrutura umbralina, né, que a gente já hoje, o nosso trabalho, não sei se vocês lembram, mas no início do ancoramento é de Exu, né, é trabalho de linha de ancestralidade, quebra mesmo. Então, daqui para frente isso só vai se potencializar se você seguir a tua jornada. E se você for atender, você vai chegar com esse olhar, porque às vezes a pessoa que veio para o atendimento, ela está com alguma questão que é na cabeça dela, que ela acha que é dela, mas não é, é um obsessor. Linhas gerais, quando eu faço um atendimento online, eu tenho essa proteção, eu sempre, eu pego os dados da pessoa antes, eu tenho pelo menos o nome, se eu consigo o nome, a data de nascimento, vai melhorando mais. Por quê? Porque a gente já fecha essa possibilidade de ter alguma coisa que vai interferir no processo com a pessoa ali online. Quando é presencial aqui em Vitória, nós já temos uma estrutura na sala que da porta para dentro, na recepção, ninguém entra. Não entra. Geralmente a pessoa cruza a recepção. Quando ela chega, ela fala, nossa, que lugar diferente, nossa, que energia diferente, né? A gente sempre tem uma água ali circulando, numa fonte, né? Sempre tem um incenso, sempre tem alguma coisa trocando aquela energia na recepção. E ali não entra ninguém. Tá? Então isso é importante entender. Sérgio, mas se não entra ninguém e a pessoa chega acompanhada, como é que a gente faz? Aquelas energias já são encaminhadas, que a gente vai falar depois do encaminhamento dessas estruturas. Então tudo isso vai estar disponível para vocês. Tudo vai estar disponível. E acreditem, muitas pessoas elas têm o quadro de obsessor e não sabem, e às vezes, principalmente aqui, respeito às pessoas que fazem isso com seriedade, com maturidade, mas muitas vezes nos terreiros é uma auto-obsessão. E as pessoas acham que lá está trabalhando uma entidade séria e às vezes não é. Sérgio, mas como você sabe? Pelo resultado dos trabalhos. Os resultados dos trabalhos. Às vezes a pessoa só está lá bebendo e fumando e não acontece nada. Nós tivemos uma experiência aqui, logo que nós chegamos em Vitória, que nós conhecemos um lugar que parecia ser legal e de repente a gente viu que não acontecia. A maioria das pessoas estavam lá só bebendo e fumando, por quê? Não faz sentido uma pessoa estar vivenciando um processo, uma vida de elevação de luz e a vida dela do outro lado está sendo detonada aqui, tá? Na verdade, à medida que a gente vai amadurecendo nesse processo, tá? À medida que a gente vai amadurecendo nesse processo, isso deixa de existir desse jeito. Essas conexões que a gente tem, essas vozes na cabeça, isso desconheço uma pessoa que vive no mundo zen. Talvez lá no Tibete tenha alguém assim. A gente que está na vida aqui, na batalha do dia a dia, no mundo urbano, né, vamos dizer assim, isso vai ser um desafio pra gente. Isso vai ser um desafio. Agora, nem sempre, aí eu discordo um pouquinho do que as pessoas trazem como verdade. Nem sempre isso que vem à tona é que você precisa trabalhar. Nem sempre isso que você veio ali, imagina que você pegou uma frequência que estava passando, o éter é isso, né? Tá tudo rodando aqui, e você de alguma forma captou uma frequência e aquilo tá te atormentando ali. Aquilo nem é seu. Aquilo não exclusivamente é do seu campo. Por isso eu falo tanto dessa questão do voodoo, essa questão do umbral e a questão de holograma, sabe? Nem sempre isso é nosso. Agora, se eu ficar alimentando aquilo, imagina o prejuízo. Eu pego uma informação que não é minha e falar, eu tenho que olhar para isso. Aí você vai gastar energia e tempo naquilo. O que a gente faz? O que eu sugiro? Olha, seu Marabô, seu Tranca-Rua, quem que é a sua equipe que você já está firme com eles ali? E manda para eles. E não dá atenção para aquilo. Esse é o jeito mais fácil e mais simples de cura.
Eu não preciso ficar alimentando, porque imagina que você tem uma situação, isso acontece muito na psicologia, tá? De ficar pegando aquela emoção e tratar a dor da emoção, não o evento. Isso acontece muito, de ficar em uma sessão, outra sessão, ficar falando da dor. A solução não é essa. Olha, ok, se isso é meu, se eu trancar a rua, leva pra frente, eu não vou ficar martelando em cima disso. Essa é a forma mais simples de resolver. Você não alimenta aquilo, porque a energia você tirou da tomada, desligou. É simples a conta. E ainda pegando uma linguagem mais tecnológica que você deletou aquilo. Se você que sabe deletar, né? Você deletou permanentemente, tchau. E vai ter casos que você vai estourar o HD falando, não quero mais saber disso aqui. Então, esses comandos, eles precisam estar na sua mente. Agora, se você ficar ali, deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver o que é isso, cara, a gente não tem tempo para isso. Sérgio, mas como que depois de ter feito o ancoramento isso vai acontecer? Gente, o ancoramento, ele não é um escudo impermeável. O ancoramento é uma forma de você saber que você não está sozinho. Durante o dia você vai lembrar e você vai precisar fazer. À medida que a gente vai melhorando essa possibilidade de reflexão, aí sim as coisas vão ficando um pouco diferentes. A gente vai pegar, por exemplo, ali o Merkaba, o On por Teste. Eu tenho um aluno aqui em Vitória que usa o On por Teste como se fosse, eu achei até engraçado o jeito que ele colocou. Olha, eu tô na rua e tô vendo que tem alguma coisa vindo ali na minha direção que não é pra mim. Já cheguei a projetar o Corteste como se fosse sair do raio da minha mão e jogar na outra pessoa e a pessoa atravessar a rua. Tá, e ela fez o ancoramento, ela já tá na pegada, mas aquilo aconteceu, ela teve que fazer naquela hora ali. É a mesma coisa que você tá na guerra, você foi pro quartel, você estudou, você aprendeu a fazer, beleza, só que guerra é guerra. O fato de você ter as armas não quer dizer que você não pode levar um tiro, compreende? É bem assim mesmo. Então o ancoramento, ele vai fazer tudo isso. Agora, nós estamos expostos aqui e aquelas ferramentas que você tem mais à sua mão, elas vão com o tempo ganhando mais força, mais proteção. Eu falo, com tudo que a gente faz aqui, eu também tenho os meus ataques e eles vão acontecendo e durante o dia eu não alimento aquilo. A minha vida, por exemplo, ela é muito assim, eu acordo de manhã, faço tudo que tem que fazer e bora trabalhar. E aí durante o dia as coisas vão acontecendo. Tá, e acontece, eu boto, não sei se é o Matrix 1 ou 2, acho que é o 2. É o 2 que tem essa cena, onde o Neo ele entra no corredor e cada porta que ele abre, ele vai para um lugar, né? O Doutor Estranho também tem isso, que eles vão, cada portalzinho que eles abrem, eles estão num lugar totalmente diferente. A minha mente, a mente do corpo físico e corpo astral, ela é exatamente assim. Acontece uma situação, eu guardo lá. Depois eu resolvo isso. Eu não paro no problema, tá? Parar na situação e aí vem uma situação mais perigosa ainda, que é essa questão de alimentar uma coisa que nem é sua às vezes. Principalmente se alguém pediu ajuda. Me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. De repente você tá lá numa estrutura que nem é sua no processo, tá? Só uma orientação. E depois dos Merkabas, Luciano, isso vai melhorar um pouquinho mais também, tá? Como é que a gente lida com essa questão da proteção. Mas de antemão, assim, nem sempre tudo que vem durante o dia é nosso. Ontem nós falamos um pouquinho, só vou resgatar essa informação, que às vezes nós estamos aqui despertando para uma outra potência nossa nessa linha temporal. Alguém vai hoje lá, né, o programador, como o Lázaro bem disse ontem, ele vai lá e bota na tua linha de ancestralidade uma informação que não é sua. Ela não é sua e aquilo você vai abrir um trabalho e vai aparecer como se fosse de vidas passadas, que eu até comentei sobre regressão, né, sobre o risco que a gente tem no processo de regressão. Então tudo isso, dentro desse cenário, o que a gente faz? A gente vai falar dos contratos agora, né, no próximo tópico aqui. O que a gente faz? A gente bota para as equipes trabalhar, a gente bota para as equipes para fechar, a gente bota para as equipes deixarem ali o processo congelado. Se tiver que resolver, se aquilo realmente for uma estrutura verdadeira, verídica e não for holograma, isso vai ser resolvido em outra instância. Aqui a gente não precisa ficar lutando contra isso. É o mesmo que eu falei pro Lázaro, é como se você ficasse estimulando aquela questão. Olha, mas eu tenho isso para resolver, eu tenho isso para resolver. Tá, mas você pode resolver? É como se você tivesse uma dívida e não tem dinheiro para pagar. Aí você fica todo dia só pensando na dívida, ao invés de, deixa a dívida aqui, eu vou pagar, mas primeiro eu preciso trabalhar e fazer esse dinheiro fluir aqui para depois voltar na dívida. Compreende? Então isso pode sim interferir.
E falei ontem, lá no comecinho da aula, o karma não existe. Então essa questão de vidas passadas, ela está muito vinculada com o karma. Eu falo que esse trabalho nosso é tão perigoso, gente, porque se entender realmente o que a gente está fazendo aqui, você bloqueia tudo isso. Você bloqueia. Como é que você pode ter uma vida passada influenciando em você agora, sendo que você não tem controle sobre aquilo? Olha a história que contaram pra gente, olha o emaranhado do campo eletromagnético. Vou até fazer um outro parênteses aqui. O pessoal que trabalha com constelação familiar, eles meio que brigaram comigo, porque eu falei, gente, não pode fazer constelação do jeito que vocês fazem. Você fica emaranhando toda vez a mesma coisa, e envolve outras pessoas naquele emaranhamento ainda. Por quê? Porque fica revivendo aquele processo, trazendo aquele campo. Qual que é o nosso trabalho aqui? Bloquear, fecha tudo isso, fecha e vai pra frente. Aquilo que a Danúcia trouxe ontem também, Sérgio, mas eu não posso então, ao invés de ficar criando no futuro, eu não posso voltar no passado e criar lá para já viver aquilo no presente? Sim, é a mesma coisa. Eu posso pegar tudo aquilo que está lá atrás e congelar. A gente vai falar de contrato, agora a gente vai entrar nesse campo, vai melhorar. Por quê? A gente vai neutralizando o obsessor. Uma outra pessoa falando disso que eu estou falando aqui de um jeito diferente, chamado Hélio Couto. Lá atrás eu vi uma palestra do Hélio Couto, uma parte que uma pessoa me mandou, e o Hélio Couto falando o seguinte, que ele tem o CDzinho da ressonância dele, né? Que aí você pega o CD, você não escuta nada, mas tem alguma coisa acontecendo. E uma das histórias dele, que foi bem o recorte que a pessoa me trouxe, era exatamente o quê? Que em uma família, uma determinada família, uma pessoa que começou a usar aquele CD, né? Teve um quadro obsessor que se aproximou, como se fosse uma incorporação, e disse, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Nas outras vidas eu também destruí essa pessoa por meio do suicídio, e agora estava quase conseguindo, de novo, né? E ali interrompeu o ciclo, por meio da ressonância do Hélio Couto. Por quê? Porque aquele looping ele fica acontecendo. É a mesma história, a pessoa vem, é o doador de energia, gera sofrimento, ela desencarna e fica naquele processo. Quando o Hélio Couto entrou com o trabalho, o que aconteceu? Cortou, interrompeu. Aquilo aconteceu em outras vidas, mas a partir do momento que você interrompe, não existe mais isso. O que a gente está fazendo aqui é interromper.